A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seja com todos os irmãos desse momento. E, como sempre, é uma alegria tremenda poder retornar a esse espaço dedicado todas as quartas-feiras e também às sextas-feiras e domingo a partir das 15 horas. Toda vez que retomamos esse espaço, chegamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, junto com você, junto com toda a sua família. E como não poderia ser diferente de outras ocasiões, quando aqui nos encontramos, desde já sempre fazemos questão de pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, dentro do seu trabalho, te acompanhando talvez no retorno para casa ou na ida para o seu serviço. Mas o importante é que nós sempre pedimos aqui a sua autorização para participar com você, juntos nesses momentos tão preciosos daquilo que o Senhor tem reservado para todo o seu povo. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É por isso que nós projetamos esses encontros, é por isso que nós estamos aqui sempre nos reunindo, para falar do amor de Deus e da sua doce comunhão. Por causa desta circunstância, eu gostaria já de pedir licença, mas também fazer oração. Para quê? Para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham se fazer presente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de entrar na casa dos teus filhos. Que seja para a honra, que seja para a glória, que seja para o engrandecer do seu santo nome. Meu Deus, que tu possa receber, Senhor meu Deus, cada um dos irmãos e irmãs que se encontram aqui conosco. Dá a tua vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que cada autorização, Senhor, que nós fomos solicitando, possa ser para que o teu Espírito entre na pessoa, Senhor meu Deus, daquele que pode fazer milagre. Que as pessoas se sintam renovadas, que as pessoas se sintam tocadas, que as pessoas se sintam, Senhor Pai, visitadas pela tua graça e pela tua esperança. Obrigado porque o Senhor é o único e tem feito desse momento um instante tão especial que nós podemos glorificar e aí então agradecer também. Fica durante toda esta transmissão, falando em cada coração, porque o Senhor é bom. Hoje e sempre, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Queridos, nós temos alguns testemunhos para compartilhar com os irmãos, e eu tenho certeza que daqui a pouco nós estaremos já recepcionando os nossos amigos e amados que sempre estão conosco nesta live. Já quero dar a paz ao Senhor, mas quero também dizer aqui imensamente e muito grato por tudo que tem acontecido, saudar aquelas pessoas que estão todas as quartas, todas as sextas, todos os sábados na teologia e no domingo no culto conosco. E dizer que sem a sua audiência, sem o seu cuidado, sem o carinho, retransmitindo, compartilhando aqui estas lives, nós também não alcançaremos números tão expressivos e viveríamos tantas coisas especiais da parte de Deus. Eu tenho alguns testemunhos para relatar com você nesta noite, daquilo que o Senhor trouxe durante essa semana. Nós postamos em alguns grupos da igreja para fazer referência àquilo que nós tínhamos experimentado. Olha que coisa interessante, nós tivemos um caso aqui de um irmão, no domingo, que pediu oração porque havia caído da laje, estava numa situação delicada. Isso foi por volta das 15 horas, só para que você tenha uma certeza de tempo. Quando chegou por volta das 21 horas, não foi isso? Nós estávamos recebendo a mensagem de que aquela mesma pessoa que foi levada a um estado de enfermidade, que estava apresentando riscos, foi visitada pelas orações, e as orações fez com que as suas forças fossem recobradas e ele pudesse retornar para a sua casa sã e salvo de todo tipo de mal, de todo tipo de circunstância. É claro que nós repreendemos o espírito da morte, o espírito de que poderia gerar alguma dificuldade para ele nos próximos dias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós tivemos a resposta. Também a nossa dirigente ali do Eldorado nos enviou uma mensagem dizendo, testificando melhor, colocando estas palavras, que havia sim uma pessoa que estava
que tinha sido diagnosticada com Covid, foi para o hospital, só que para a honra e glória do Senhor Jesus, fez o tratamento, não tinha marcação de saída, não tinha marcação de retorno e acabou voltando. Então, o que aconteceu? O irmão Nadir, lá da igreja do Eldorado, estava com Covid e outras complicações. E naquele dia, ou seja, 12 de abril, o Senhor entrou com providência e pôde ali então promover a ele uma grande bênção, um grande sucesso. Isso são testemunhos do que nós estamos vivendo. E por isso eu gostaria de compartilhar com você nesse tempo, nesse momento, algo de muito tremendo que o Senhor pode realizar na sua vida. Não existe momento, não existe hora. Existe a necessidade de você ter fé para aquilo que quer viver da parte do Senhor Jesus. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu estou no começo dos meus dias. Para Deus, todos nós temos apenas que crer, dispor da fé. Dispondo da fé, Ele faz o seu milagre. Ele realiza a sua justiça e nos enche de certeza do seu amor. Por causa desta circunstância, portanto, nós temos o que festejar. Ó, quão bom festejar ao Senhor nos é. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. Eu gostaria que você convidasse o seu vizinho para assistir essa live. Gostaria que você convidasse seus amigos. Gostaria que você convidasse os irmãos da sua igreja. Gostaria que você convidasse a todas as pessoas. E eu quero dedicar a você um louvor muito bonito para você e sua família, porque ainda temos muito. O Senhor fará milagre nesta noite. Fiquem todos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus, Pai, eu quero voltar, Pai, quero retornar, e como diz a letra do hino, se você tornar a mim, eu me tornarei a vós. Um grande louvor entoado por esse trio maravilhoso, e também representando aqui a leitura de um grande salmo para a meditação de todas as nações, não só o povo judeu, mas todos os povos da terra. Quando o Senhor disse que Ele voltaria e não haveria nação, deixaria de haver pessoas que participariam, e sim que todos veriam a sua glória e o seu poder, isso foi uma verdade. E às vezes o que me mais surpreende é o fato de como as pessoas não podem ou não querem reconhecer o nosso Deus, o seu Filho e o poder do Espírito Santo numa manifestação tão bela como essa, tendo em vista a graça do nosso Deus. E foi pensando neste louvor, e hoje quero retomar com vocês uma palavra que eu entendo ser muito profunda, que representa talvez o significado de muitas respostas, mas começada por uma indagação. Quem é Jesus para você? Repito, quem é Jesus para você? Curioso que ao fazermos esta indagação, nós os colocamos diante de várias margens, diante de várias circunstâncias, porque respostas bíblicas, informações teológicas, nós dispomos. E curiosos, também sabemos ditar, falar, representar todos os seus feitos. Ainda que não cheguemos na compreensão mais perfeita de certas circunstâncias, como uma delas farei questão de dizer aqui nesta noite, eu vejo que nós caminhamos para a interpretação mais fidedigna, ou aqueles que tiveram a oportunidade do conhecimento real acerca de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas apesar de ter e haver esta circunstância, nem todos sabem responder esta pergunta: quem é Jesus para você? Nós temos um conceito daquilo que, ou melhor, alguns têm um conceito daquilo que vos foi falado, daquilo que foi representado ou do que elas foram somando de informações. Mas eu volto para o contexto de que quem é Jesus para você? E por que eu gosto e estou repetindo tantas vezes esta indagação? Porque para nós conhecermos Jesus, obrigatoriamente nós precisamos ter compreensão acerca de quem é Jesus. E não adianta simplesmente nós chegarmos e colocarmos algumas informações, tais do tipo: ele foi carpinteiro, ele foi filho de Maria, ele foi primo de João Batista, caminhou com vários discípulos, que ainda não serão suficientes essas respostas para chegar na essência da pergunta que está sendo feita nesta noite. E por que eu faço e falo desta forma? Porque eu não posso dizer se conheço algo, ou ainda que conheço algo, se realmente não chegar na verdadeira compreensão daquilo que ele é, daquilo que ele representa e a noção daquilo que ele se faz e como é que se faz na minha vida. É igual uma expressão que eu acho muito interessante. Qual seria o sentimento de um pecador que foi perdoado por Jesus Cristo? Será que, diferente de você e de mim, ele teria uma interpretação diferenciada e saberia responder quem foi ou quem é Jesus? A Bíblia fala na primeira carta de João, especialmente no capítulo 1, a seguinte interpretação que nos leva justamente ao real conhecimento do perdão dado a alguém que encontra-se no pecado. Se andamos na luz, com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todavia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Uma leitura como essa já nos dá algumas orientações acerca do poder de Jesus e a sua extensão para conosco. Não há entre mim e vocês, entre nós e vocês, qualquer diferença ou qualquer circunstância que possamos dizer que não há pecado aí ou aqui. Ao contrário, temos pecados, vocês também têm pecados, todos estão e são pecadores. À exceção do Cristo que esteve na terra, diz a palavra que quando de cima o Senhor procurou, não encontrou um justo sequer. Mas muitos tendem a dizer que não possuem pecados porque fazem grandes caridades, o que não é verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, disse João, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar e ainda nos dar vida. Portanto, volto a dizer, quem é Jesus para você? Pergunte a alguém, e aí então por isso a referência do pecador, quanto ao sentimento dele se sentir perdoado.
alguém que foi maltratado pela sociedade, alguém que não foi bem quisto em muitos lugares, alguém que sempre foi alfinetado, alguém que sempre foi humilhado. Pergunte a ele qual a sensação de agora ou desse tempo para frente ser então reconhecido como um novo homem, numa nova vida, porque os seus pecados foram perdoados. Talvez você diga, é muita coisa, ou ainda possa dizer, bem, eu nunca parei para pensar. Mas fato é que muitos de nós sabem reconhecer Jesus, mas não sabem viver Jesus. Sabem expressões e conceitos, mas não têm Jesus na prática. E quando me referi ao conceito do pecador, dando exemplo, queria fazer menção do pecador enquanto um sujeito que está vivendo na prática uma acusação, mas de repente tem a sua história modificada, porque ele creu que o sangue de Jesus o purificou e lhe trouxe nova vida. Vamos mais adiante. Pergunte àquela mulher que era acusada de traição e foi levada até os pés de Jesus, e ali chegando aos pés de Jesus, recebe como defesa, percebam, não acusação, a seguinte fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz a história que de grande parte, para não dizer todos dos que ali se encontravam, foram deixando suas pedras, que representam suas acusações, porque se lembraram do que eram e começaram a retroceder e avaliar a si mesmos diante daquela circunstância. Tem uma coisa que eu já preguei, mas eu começo a pensar se o que eu falei naquele momento não poderia ser substituído por uma outra palavra. Eu já disse em algumas pregações que por muitas vezes poderia, claro, fazendo suposições, Jesus estar anotando no momento em que se abaixou naquela terra, o nome de cada um e o seu erro. Só que essa interpretação, ela é muito pobre perto daquilo que significa Jesus, daquilo que nós podemos viver enquanto Jesus. Porque eu não tenho certeza, e aqui eu quero fazer uma correção de forma pública, que Jesus perderia anotando os seus pecados e os meus pecados se estivéssemos ali reunidos para nos lançar em rosto o que nós fizemos. Jesus não perderia o seu precioso tempo. Nós sim faríamos isso. E eu comecei a dizer ou pensar e talvez tentar imaginar o que Jesus poderia ter escrito naquele momento. E aí eu comecei a verificar que se fosse Jesus, ele poderia, num tempo em que se abaixou para anotar ou fazer ali, mexer na terra, ao invés de anotar pecados, ele poderia ter anotado palavras tais como graça, perdão, confissão, amor, restituição, nova vida, novo sentimento, novo viver. Por que mudar nesta altura do campeonato? Assim como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, quando você começa a viver Jesus, e então começa a encontrar resposta para quem é Jesus,
ou a pergunta que simboliza quem é Jesus, você não vê a ele como sendo alguém brutal, mas você vê a ele como sendo alguém que ama, e o seu amor excede todo entendimento. É claro que a Bíblia fala que em determinados momentos ele se irou como no instante do templo, quando viu homens tentando reverter ou até mesmo perverter o significado da casa de Deus, fazendo da casa de Deus uma área de comércio. Mas se a palavra dele se renova, se a palavra dele se justifica, se a palavra dele nasce para algo novo, então eu posso acompanhar o processo e posso viver um novo Jesus Cristo, segundo a interpretação da maturidade espiritual que o Espírito Santo traz aos corações. E por que eu faço esta interpretação? Talvez me desculpem os mais teólogos, mas chego a esta conclusão das palavras escritas com um novo significado, quando eu percebo que ele se vira para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Vá e não erre mais. E aí vem então a conclusão que eu posso lhe dizer: se isso é uma verdade, Jesus não perderia tempo escrevendo os meus, os pecados daquela mulher e os pecados de todos que ali se encontravam. Mas ele representaria a graça, o perdão, faria até mesmo ali algo relacionado a uma nova aliança, porque essa era a sua missão. De repente, com isso eu já posso entender por que houve e prestou tanto amor para com o cego. Enquanto muitos estavam preocupados em saber quem havia pecado, Jesus responde para aquele cidadão, ou para aquele grupo de indivíduos. Por que é que eles estavam tão preocupados? Se havia sido a mãe, se havia sido o pai, e por que deixavam de perceber que tudo aquilo acontecia para a honra e glória do santo nome do próprio Pai. Como nós ouvimos, se nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. E por isso o significado. E aquele homem, quando é então curado, como milhares de outras pessoas, todas elas foram idênticas no que responderam, no sentimento que representou os seus milagres. Ou seja, eu não posso dizer que aquela pessoa que me curou estava em pecado, mas eu posso dizer que eu estava cego e agora eu posso ver. Quem é cego não poderá dizer quem é Jesus, mas aquele que consegue ver a verdade, ele sabe dizer quem é Jesus. Ele pede, inclusive, para que possa ser autorizado a seguir Jesus. E quando eu vejo Jesus, é porque eu represento o seu amor, tendo em vista aquilo que me foi feito, aquilo que me foi separado. E aí, o que é interessante, as formas das demonstrações de amor. Como pode e como representaria, ou quem foi Jesus na vida daquele que estava morto há vários dias? E a sua própria família não entendeu os momentos particulares do Cristo de sentir pela morte daquele, e disseram: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas determinado instante, em determinado momento, a extensão daquilo que ele era lança sobre a terra uma palavra. E ele pede: tirai a pedra. Ele chama aquele que está morto há vários dias, pelo poder da sua palavra,
e aquele atende pelo poder da sua palavra, vem para fora e todos podem contemplar os olhos abertos e o fôlego de vida daquele que estava morto. E mais uma vez mostrando que não há limites para o seu poder, não há limites para o seu amor. E aí eu volto a lhe perguntar: quem é Jesus para você? O que pode ter feito Jesus de tão especial na sua vida, que você seria capaz de se lembrar agora nesse exato instante e glorificá-lo por tudo aquilo que ele já fez, que ele está fazendo e por tudo aquilo que ele vai fazer? E alguém pode dizer: mas por que desta forma? Porque Jesus se pôs como principal. Todavia, ele mostrou acima de todas as coisas que as sentenças que servem para pôr termo àquilo que está num estágio humano propício podem ser mudadas, desde que você o conheça, saiba quais são os seus propósitos, e depois de conhecer os seus propósitos, possa dizer: Senhor, eu sou pecador, mas converte a minha incredulidade pela tua fé. Eu sou pequenino, talvez o menor de minha casa, talvez o menor em posses da minha família, o menor em amor dentro do meu lar. Mas Jesus, ao ouvir isso, reconhece as tuas palavras e continua ou vai até você para lhe demonstrar que os seus propósitos, que ontem já existiam, hoje continuam a existir e amanhã ainda permanecerão. Porque Jesus não quer te ver triste. Jesus quer, sim, que você possa aproveitar, possa viver muito mais do que ele passou. Mas eu não conheço e não sei o que Jesus passou. Por ocasião, fez o profeta Isaías menção daquilo que ele iria experimentar, e experimentou. E aí vem o que está escrito em Isaías capítulo 53, verso 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui está uma das outras questões que justamente tende a responder quem é Jesus para você. Para que você possa viver, entender, ter a essência do Cristo, você precisa dar crédito à pregação. E quem se manifestou? O braço do Senhor. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso nenhum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas.
cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E por que tudo isso? Para que você pudesse viver a parte que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós o refutamos por aflito. E por que Ele fez isso? Para que você, eu, todos nós, tivéssemos a paz que o mundo não pode nos dar, que o mundo não pode nos entregar, mas que nos reconhecêssemos na condição de pecadores sedentos, e sedentos, famintos, em ocasiões até mesmo tristes, porque os momentos são mais pesados do que nós possamos, ou melhor, do que nós podemos, diante de algumas circunstâncias, enfrentar. Mas, novamente, faço-lhe esta questão: quem é Jesus para você? Porque se você conhecer a necessidade deste Deus, a necessidade do Cristo, você vai ouvir e vai se lembrar do que tão fervorosamente Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se isso é uma verdade, demonstra a sua confiança e a sua convicção que Ele tem poder para vencer o nosso medo, o nosso sentimento de vazio, o nosso sentimento de temor, o nosso sentimento de pequenez, e nos colocar acima de todas as coisas, caminhando para a felicidade. Me desculpe, não uma felicidade patética, que as pessoas vivem por rir. Rir de tudo é desespero, mas ter felicidade para contemplar aquilo que Deus te entregou é fruto justamente da autoestima que Deus pega o pecador, Deus pega alguém acusado, retira dele todos esses efeitos negativos e coloca sobre ele algo que vai renovar a sua autoestima, a sua condição, o seu emocional, o seu espiritual, e ele pode então com isso ser livre. E por que ele vai ser livre? Porque nós reconhecemos que ele teve uma missão, qual seja recuperar a mim e a você. Quem é Jesus então para nós? A esse tempo já podemos dizer: aquele que recupera vidas, aquele que recupera sonhos, aquele que recupera vontade, aquele que recupera as nossas intenções e aquele que me faz voltar a sonhar. E por que Deus me faz voltar a sonhar? Porque Ele escreve em Mateus capítulo 5, me perdoem, o autor escreve sobre ele no capítulo 5, versículo 12, assim: a exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas ele diz no versículo 13: para que é que nos chamou e por que nos ama tanto? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, nem se acende
A candeia se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá luz a todos aqueles que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Em outros termos, ele está dizendo: eu resgato, eu renovo, eu recupero, eu demonstro, para que haja sobre ele o sinal de transformação e do amor de meu Pai. Então, quem é Jesus para você? Senão aquele que te compreende, aquele que te ama, aquele que te recupera, aquele que sabe e me conhece, como diz a palavra, no ventre da minha mãe, e a mim só pede uma coisa: que eu tenha cuidado, que eu seja cuidadoso, para que ninguém roube a minha coroa. Mas alguém pode dizer: mas por que Jesus iria ter tanto cuidado para dizer que ninguém viesse, para que ninguém se pusesse ou tentasse roubar a minha coroa? Simples, porque aquilo que está sobre ti está posto sobre sua cabeça, na forma de unção, na forma de vontade, na forma de transformação, não pode deixar e ser lançado em qualquer lugar, ou ser guardado em qualquer lugar. Ao contrário, é como está escrito no capítulo 10 do Evangelho de São João, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O que eu sou? O que somos? Ovelhas do Senhor, que conhece a voz do seu pastor. Diz o versículo 7 do capítulo 10. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quando todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Versículo 11. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Diante desta afirmação, quem é Jesus? O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que nesse momento te chama a atenção, dizendo: olha, mesmo que você que está assistindo aqui ainda não faça parte desse aprisco, eu vou buscar você. Eu deixo as 99 aqui quietinhas e vou atrás de você. Se alguém tentou, se alguém te magoou, se alguém lançou sobre ti palavras pesadas, ou ainda lançou palavras que não permitiram você suportar o tempo de dores, eu posso mudar a sua condição. E veja que Jesus é tão especial que Ele cuida de quem está na casa e de quem ainda vai chegar na casa. E aquele que está às vezes triste na casa, Ele vai trabalhar dentro do coração para que não perca o sentimento e saiba ainda reconhecer a voz do pastor, que Ele se apresenta como tal. E aí, volto a lhe perguntar: que amor é esse? Quem é Jesus para você? Que amor é esse? Quem é Jesus para você? Que amor é esse? Quem é Jesus para você? O pastor que pode gerar vidas, e vidas com abundância. Eu digo que a morte, para alguns, pode ser chamada e indicada como fim.
mas para outros o começo de uma nova vida. Mas antes de passarmos por esse processo, que tal nos colocarmos diante de Cristo e responder quem Ele é para nós? Será que um carro é mais importante do que Jesus? Será que uma casa é mais importante do que Jesus? Será que até mesmo seus próprios familiares são mais importantes que Jesus? Será que até mesmo você pode se colocar adiante e dizer que é mais importante que Jesus e não se deixar reconhecer como alguém necessitado de Jesus? Eu creio que não. Ao contrário. Às vezes, e tenha muita certeza disso, quando nós vamos nos preparar para trazer uma mensagem, quando vamos entrar em uma campanha, o que nos mantém de pé é a misericórdia deste Jesus, porque nós estamos lutando constantemente contra as potestades do mal. Que tal nessa noite, então, você que está na casa de Deus, poder renovar a sua fé, renovar o dom que há em ti, e você que por alguma razão se desviou, voltar-se para Deus, como disse o louvor, se tu se voltar para Deus, se tu se voltar para mim, eu me volto para você. E aí termina então o intérprete dizendo, Pai, eu quero voltar. Pai, eu quero ter novamente o seu amor. Pai, eu quero me deitar, eu quero me achegar adiante de ti. E com todo respeito, Deus te preparou uma festa especial. Porque o retorno da salvação, ele é especial. A volta para a casa do Pai, ela é muito especial. Voltar para Deus, voltar para o Pai, é a mesma coisa que dizer, Senhor, me aceita, faz o teu melhor por mim. E você vê Jesus, pelo seu amor, pelo seu conhecimento, pelo seu respeito em relação a você, te acolhendo, te abraçando, e você poder dizer assim, olha, eu sei quem é Jesus. Nos últimos dias eu vi muitas pessoas se referindo a outros que estavam partindo da seguinte forma, combater o bom combate, terminaram a carreira, mas guardaram a fé. Eu não estou julgando pelo uso da expressão, mas eu estou dizendo o seguinte, diante do verdadeiro combate, diante das circunstâncias, diante dos medos, diante dos receios, diante da nossa finitude, nós precisamos de Jesus. Eu estava ouvindo hoje as pessoas sendo chamadas à vacinação porque não estavam indo dentro da sua faixa etária até ao local específico para se vacinar. E alguém pode dizer, o que é isso? Pode ser medo. Ontem os jornais anunciavam que 1,5 milhão de pessoas não voltaram para receber a sua segunda dose. E nós estávamos hoje discutindo as probabilidades e possibilidades do que haveria ou poderia ter acontecido com essa quantidade de pessoas, 1,5 milhão. E aí você fica imaginando, países dizendo, eu não vou liberar vacinas enquanto o meu povo não for vacinado. Outros dizendo, se contente lá para outubro, vocês podem ter vacina. Outros dizendo, vamos ver o que a gente faz. Mas o que eu quero dizer com todas essas circunstâncias foi o que minha esposa disse a um desesperado numa determinada localidade.
Nós devemos usar os recursos que estão na ciência para nós à disposição. Mas, acima de tudo, nós não podemos deixar de perder a fé em Jesus Cristo, porque é Ele que nos ajuda a combater o bom combate. Neste momento, continuar guardando a nossa fé e, ao seu tempo, entregarmos a conclusão dos nossos trabalhos. E por que eu te falo isso? Porque Jesus não deixará você morrer no seu querido tempo, naquilo que você quer, no tempo em que você quer. Eu não vou dizer que você só vai morrer quando todas as bênçãos se cumprirem na sua vida. Abra lá no livro de Hebreus e você vai ler que muitas pessoas morreram aguardando a bênção e não receberam. Mas o que eu vou lhe dizer é da seguinte situação. É o inverso disso tudo que falam por aí. O Jesus que deve ser pregado é aquele Jesus que, onde ele chega, ele faz milagre. Ele faz o poupar, ele faz o resguardar. E se ele achar que é o tempo de nós nos encontrarmos com seu Pai, nós nos encontraremos. Mas os que ficam serão guardados por ele na certeza de que ele é o nosso protetor. Ele é que está nos guardando. É claro que nós devemos confiar na medicina, mas nós não podemos perder o foco de quem é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o autor e o consumador da nossa esperança, o autor da certeza de que haverá amanhã. Porque muitos podem deitar essa noite e não acordarem. Mas Jesus está aqui para dizer que o amanhã, ele também dará ordem a nosso respeito. E o amanhã será um dia especial, que o amanhã nascerá a luz da esperança. E que ele, independente do que venhamos a viver, ele estará conosco todos os dias. Não é que ele... É muito simples dizer o seguinte: Deus tem prazer na morte dos teus filhos. Mas os que ficam sentem. Mas seria melhor ser dito da seguinte maneira: Deus quer para si aqueles que estão e vão voltar para Ele porque estão perfeitos e acabados. Mas nós que aqui estamos precisamos ainda correr atrás da nossa coroa para não perdermos o foco de Jesus. E por isso disse momentos atrás, que ninguém tire da sua cabeça a sua coroa. A sua coroa foi posta sobre você, sobre a tua cabeça, pelo sangue de Jesus. Que independente se é ou não um tempo de pandemia, que ninguém tire de você a certeza do que Jesus pode fazer. Glória a Deus. Que ninguém te afaste de Jesus. Ao contrário, se você estiver afastado de Jesus, que você possa dizer: eu quero voltar para Jesus. Eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero ir com esperança para perto de Jesus. Eu quero chegar com Jesus. Ontem eu estava vendo uma piada muito triste de um grande, de um apresentador que disse: sabe por que eu não levanto as mãos para o céu? Porque os céus podem achar que eu estou pedindo para ir embora. E ele fazendo essa piada, eu falei: nossa, que trágico que ele pensa dessa forma. Se ele só acha que levantar as mãos para os céus significa que você já quer ir embora para um outro plano, você se esquece de que levantar as mãos para os céus, ou então ele não conhece, significa dar adoração a Deus e dizer: Senhor, seja a Ti toda a honra, toda a glória e todo o manifestar. Senhor, as minhas mãos não vão baixar, ao contrário, as minhas mãos serão segredos da Tua vitória. Serão mãos abençoadas para ungir pessoas, para que elas fiquem firmes na Tua casa. Porque você tem essa esperança. E eu digo, aquele homem não foi feliz nas suas colocações, quando assim se manifestou. Ao contrário, foi muito triste. E eu quero dizer para você, pode levantar a mão para o céu. Só tem medo de levantar a mão para o céu. Mas levante a mão para o céu para adorar a Deus.
sabe? Para abraçar a esperança que do céu nos vem. Tem um versículo que eu acho muito interessante e eu coloco aqui nesse momento para a reflexão sua, para a reflexão minha, para que Deus possa nos fazer sempre próximos dele. Salmos 84, versículo 11. Porque Deus é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurados os homens que em ti põem a sua confiança. Salmo 84, versículo 11 e versículo 12. Repito, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Quem é Jesus? Ele é a razão da minha esperança. Quem é Jesus? Ele é o soberano que me recepciona todo dia pela manhã. Quem é Jesus? Ele é o meu sol. Quem é Jesus? Ele é minha cura. Quem é Jesus? É o meu escudo. Quem é Jesus? É aquele que eu somente posso confiar. Quem é Jesus? É aquele que deu a vida por mim. Você tem tantas indicações para fazer acerca de Jesus, tantas nomenclaturas para intitular Jesus, tantos sinônimos e adjetivos para usar a partir daquilo que nós colocamos aqui. E nessa noite eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? E por que estou insistindo nisso? Porque se você souber quem é Jesus para você, quem é Jesus para a sua família, quem é Jesus dentro da sua casa, quem é Jesus para os seus, quem é Jesus para os seus amigos, quem é Jesus para as suas amigas, você vai ter a mesma esperança de dizer o seguinte: calma, Jesus vai cuidar de nós. Aleluia. Jesus vai nos guardar de todo o mal. Jesus vai nos colocar em segurança num local bem alto para que nenhum mal nos sobrevenha. Nós estávamos aqui, eu não sei se ela está nesse exato momento na live assistindo, mas nós estávamos aqui com uma jovem que por alguma necessidade ela estava dentro do hospital, moça nova, uma filha, seu esposo novo também estava internada com Covid, mas a igreja orou e ela creu no poder das orações. E ela, porque creu, ela saiu daquele ambiente para dizer: Jesus para mim foi o médico dos médicos e ele entrou com intervenção sobre a minha causa. Eu não sei qual é a necessidade, o que é sua nesta noite, mas eu sei o que você veio buscar aqui de Jesus nesta noite. Você veio buscar uma palavra de edificação. Então, neste momento, use esta pergunta que eu lhe faço para responder em cima da sua necessidade. Ele é a porta de emprego que eu preciso. Ele é a porta da cura que eu preciso. Ele é a porta da restituição do meu casamento. Ele é a porta do cuidado com a minha família. Ele é a porta do meu relacionamento com os meus filhos. Ele é a porta de vida que eu preciso ter. Ele é a porta que vai me trazer a promoção. Ele é a porta que vai me trazer justamente a certeza de que no amanhã eu vou poder descansar. Porque eu vou dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não te falo isso para te vocacionar com palavras fracas,
Ou tão somente palavras que você pode dizer o seguinte: olha, eu estou muito cansado. Não, renova as tuas forças no Senhor. Quem é Jesus? É aquele que trabalha a minha vida sentimental. Eu estava atendendo e vendo algumas pessoas dizendo assim: pastor, faz muito tempo que eu não sei o que é ser amado. Pastor, faz muito tempo que eu não sei o que é ser respeitado. Por que então você não responde? Quem é Jesus? É o amor perfeito. Quem é Jesus? É o mais sincero amigo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que se você voltar para Jesus, ocorrerá o que está em Salmos 84, verso 12. Ele nunca deixa de entregar algo aos que creem, aos que são seus, aos que confiam e aos que pedem. Fica aqui para você esta reflexão. Nesse exato momento, nós iremos ouvir um louvor pela nossa irmã Nice. Logo após, nós vamos fazer uma oração por esta mensagem. E eu gostaria que você permanecesse para receber esta oração. Porque hoje Deus está se apresentando para você. E você vai, em Cristo Jesus, conseguir responder como Ele é, qual o efeito e o que Ele faz na sua vida. Quem Ele é para você. Meu irmão, eu posso ser sincero. Aos 6 anos de idade, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. De lá para cá, estou aprendendo quem é Jesus. Mas uma coisa eu sei, que a sua graça e o seu amor, a cada dia, tem nos alcançado. Se você está cansado com o seu fardo, a Bíblia diz: vinde como estáis, porque o Senhor tem coisas novas por fazer. Vamos para o louvor. A paz do Senhor, irmãos. Medite na letra deste hino e saiba que Deus é o provedor de nossas vidas, em todas e qualquer situação. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e sabemos que Tu és o provedor das nossas vidas, ó Pai. Recebe, Senhor, o meu louvor, Jesus. Deus proverá o milagre que você tanto espera. Deus proverá. É apenas um momento, um processo, o vento vai passar. Vai nessa sua força, não se canse de esperar. Deus proverá a cura que você está precisando. Deus proverá. Eu sei que às vezes falta fé e dá vontade de parar, mas por favor mantenha calma, o Senhor vai te ajudar. Deus proverá, Ele já tem a solução bem antes do problema existir. Eu sei que hoje você chora, mas dias melhores ainda estão por vir. É difícil compreender, mas tudo é permissão de Deus. Deus proverá. O seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Está chegando um novo tempo de alegria no lugar da tristeza. E a resposta para você, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus
Ele já tem a solução, bem antes do problema existir. Eu sei que hoje você chora, mas dias melhores ainda estão por vir. É difícil compreender, mas tudo é permissão de Deus. Deus proverá. O seu poder se aperfeiçoou em nossa fraqueza. Está chegando um novo tempo de alegria no lugar da tristeza. E a resposta pra você, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E Deus vai prover nas nossas vidas, amém? A paz do Senhor, irmãos. Aleluia, Deus proverá. Olha que coisa, palavra profética. É assim que você tem que crer. É assim que você tem que buscar. É esse Deus. Quem é Jesus para você? Para mim, Ele é o provedor. Ele é o provedor. Mas nesse momento, a pastora vai fazer menção dos nomes que estão pedindo oração. E logo após, eu gostaria de orar com você. A oração da fé. Ou melhor, da fé muitos fazem. A oração com fé é diferente. Por favor. Carla pede oração. Jandira pede oração. Maria do Rosário pede oração. Maria Luísa pede oração. Anne pede oração. Jandira pede oração. Maria Caetano pede oração. Eu quero agradecer a saúde de uma amiga, a Aline, lá do Riacho Grande. Ela, graças a Deus, conseguiu vencer o Covid, graças às nossas orações. Guel pede oração e André pede oração. E eu quero pedir oração por duas pessoas assim, que estão precisando de um verdadeiro milagre. Uma é a Ana Rita, ela é mãe da nossa irmã Nalva, da Unidade Evangelizadora de Vila Clara. E outra é a Ildete, é uma amiga de infância. Ela está precisando de um milagre também na saúde. Vamos orar também pelo pastor Laurentino, que com toda certeza também, junto com sua família, receberá e precisa das nossas orações. Vamos fazer oração com fé? Nesse momento, pastor, o que eu apresento a Deus? Seja você. Se apresente a Deus. Eu acho que não tem significância maior do que você dizer: Pai, eu sou o que eu sou, mas me ajuda, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, como nossa irmã acabou de cantar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da tua grande e poderosa palavra para falar, Senhor meu Deus, através da fé e com fé, pedindo a ajuda do Espírito Santo nesta hora, para que todos possam conhecer-te como verdadeiramente tu és. Meu Deus, tu és um Deus provedor, tu és um Deus que ajuda, tu és um Deus que faz milagre, tu és um Deus que promove todas as coisas. Mas às vezes acontece, Senhor,
que a fé de muitos homens e mulheres encontram-se abalados. E por causa da situação, pela fé estar abalada, as pessoas não conseguem reconhecer ou expressar e responder à pergunta tão simples: mas quem é Jesus? Quando eu digo simples, é não tirando a sua importância, mas destacando que o Senhor gostaria de ouvir apenas uma palavra representando quem tu és na vida deles e delas. Ou seja, um amigo. Porque eu sei que o Senhor é amigo. Porque eu sei que o Senhor visita. Porque eu sei que o Senhor está assim conosco em todos os tempos e em todas as horas. Eu peço nesta hora que o Espírito Santo venha a convencer em cada casa nesse momento. Venha convencer a fé dos homens que são e estão aqui, Senhor, conosco em oração, e outros que virão depois, para que a fé desses homens e mulheres sejam renovados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Espírito Santo, eu sei que o Senhor permitiu a Tua presença para fazer aqui a existência de Cristo diferenciada, mas eu não posso também deixar de falar que essas nossas orações nesse momento pudessem ser resgatadas em cada uma das casas e levadas até Deus no céu, para que Deus ali fosse a Ele interpretada a nossa vontade de nos aproximarmos dEle, mas a necessidade de nós estarmos vivendo Jesus Cristo como um verdadeiro amigo, como um verdadeiro Pai, um verdadeiro sujeito que está preocupado conosco. Então, por causa da fé, nós pedimos que algo de especial aconteça. Com algo, Senhor, e precioso da fé, nós intercedemos para que o Teu nome seja, Senhor, conhecido na vida, na casa dessas pessoas. Pessoas que já foram curadas, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão nas linhas de frente, pessoas que estão, Senhor meu Deus, aí aguardando o seu tempo, mas ainda não conseguem responder quem é Jesus. Meu Deus, nesse momento com oração de fé, meu Deus, nos ensine a alcançar o melhor dos céus ao nosso favor. Meu Deus, Deus proverá, foi o que foi cantado. Então, porque cremos no nome de Jesus, nós pedimos. Porque nós cremos, nós pedimos pela nossa empresa. Porque nós cremos, nós pedimos pelos índices, Senhor, meu Deus, eternos de emprego que sejam melhorados. Porque nós cremos, nós pedimos, Senhor, meu Deus, aqui a vitória sobre as causas dos Teus filhos. Jesus, faz o Teu melhor. Realiza o Teu melhor, por favor. Jesus, que a sede, que a fé, que a esperança, que o resgate venha ao encontro do coração deste homem, ao coração desta mulher. Meu Deus, que amanhã, ao instante em que ele sair, ele possa dizer aonde for: Jesus, vai à minha frente e seja o meu amigo, o Deus provedor. Quem é Jesus? Pois diremos diante de todas as terras, diante de todas as presenças, diante de todos, Ele é o Deus conosco. E porque Ele está conosco, eu também vou crer que o seu milagre virá. Então, nós repreendemos no santo nome de Jesus toda circunstância contrária, mas declaramos aqui com a autoridade do Senhor e do nome que há no nome do Senhor aqui, a bênção sobre os fiéis e as fiéis, para que aconteça a Tua glorificação, Jesus, e não diferente. Amém, Jesus. Receba aí onde você estiver a bênção no nome de Jesus. Receba aí onde você estiver a bênção por aquilo que Deus pode fazer por você. Não
ficará, e eu já creio, e eu vou chamar para a existência. Terra, 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 ouve a voz do seu Senhor. Eu creio que na sexta-feira nós teremos testemunhos para contar daquilo que Deus fez no nome santo de Jesus aqui nesta noite. E eu não falo isso simplesmente por uma singularidade. Ele está dizendo isso para nos trazer aqui. Não, você venha se você entender que deve. Mas o que eu estou te dizendo é que eu já creio que Jesus está te abrindo as portas, que Jesus está tirando o seu cativeiro, e que você, ao ponto que alguém lhe perguntar quem é Jesus, diante de tudo que você está vivendo, você vai ter a resposta certa, porque o Espírito Santo está colocando palavras nos teus lábios para você ser um vencedor e um declarador daquilo que Deus fez enquanto milagre. Em nome de Jesus, eu vou falar uma palavra que está sendo colocada no meu coração, assim como as outras também. Você não precisará mendigar, você não precisará ficar assustado. Deus fará coisas grandes e maravilhosas ao seu favor. Toma posse desta palavra e debaixo da bênção do Senhor nesta noite, eu quero me despedir de você, chamando e dizendo, com ordem profética, que na sexta-feira já haverão muitos e milhares de milagres para nós testemunharmos aqui. E eu vou ver, você vai ver e vai viver, porque eu vou ver e vou viver muitos milagres da parte do Senhor, porque Deus proverá. Vejam como o culto foi maravilhoso. Nós abrimos dizendo, venha para mim. E fechou o primeiro louvor. Pai, eu quero ir para ti. Quando chegou a irmã serva do Senhor, Manice, o louvor foi Deus proverá. E aqui a palavra desta noite, separada para esta hora, foi: quem é Jesus para você? E aí nós vimos que Jesus é aquilo que nós precisamos em todo o tempo. E Ele também, e com Ele também, está a chave da nossa vitória. Levante sua mão, você que é fiel, porque em nome de Jesus, sexta-feira, nós vamos para a segunda parte da mensagem, porque nós pregamos na semana passada, sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que todos aqueles que se aproximem dele creiam que ele existe. Essa será a segunda parte da mensagem. E nós vamos testemunhar aqui, antes da pregação, os milhares de milagres que irão acontecer. E que Deus te entregue o melhor, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão, você que é fiel. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a doce consolação do Santo Espírito, seja com todos os fiéis, desde agora para todos sempre. Digamos juntos? Amém. Deus te abençoe, uma excelente noite. Guarde esta palavra no seu coração e que Deus mostre a você o resultado desta mensagem, te trazendo o melhor. Uma excelente noite, até sexta-feira às 19h30, no nome santo de Jesus. Tchau, tchau.